Olá, para você que adora ouvir uma boa história da vida real, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu peço o seu like, a sua inscrição, maratone, compartilhe e deixe as suas impressões registradas nos nossos comentários. E vamos ao vídeo. Leopoldina Teresa Francisca Carolina Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga nasceu às 6h45 da manhã do dia 13 de julho de 1847, no Palácio Imperial de São Cristóvão. Leopoldina foi a segunda filha dos imperadores Pedro II do Brasil e Teresa Cristina de Bourbon das Duas Sicílias. Seus avós paternos foram os imperadores Pedro I do Brasil e Dona Maria Leopoldina, e seus avós maternos o rei Francisco I das Duas Sicílias e Maria Isabel da Espanha. Seu nome lhe foi dado em homenagem à avó paterna. Teve como padrinhos seus tios, os príncipes de Joinville, Francisco Fernando de Orleans e Francisca de Bragança. Desde cedo, seu pai, Dom Pedro II, tratou de obter para suas filhas uma preceptora. A escolha recaiu sobre a Condessa de Barral, indicação da princesa de Joinville, que iniciou suas funções em setembro de 1855. Numerosos mestres foram encarregados de educar as duas jovens, que seguiam um elaborado e rigoroso sistema de estudos, vigiado constantemente pelo imperador. As princesas assistiam às aulas 6 dias por semana, das 7 até às 21h30. Elas só podiam receber visitas aos domingos, em festas ou em qualquer ocasião determinada pelo imperador. Eram diversas as matérias que estudavam: português e sua literatura, francês, inglês, italiano, alemão, latim, grego, álgebra, geometria química, física, botânica e história, cujas disciplinas eram divididas por países e por épocas: cosmografia, desenho, pintura, piano, filosofia, geografia, economia política, retórica, zoologia, mineralogia e geologia. Dom Pedro II havia encarregado Dona Francisca de encontrar na Europa dois jovens príncipes que pudessem servir de consortes às suas filhas. Na fala do trono de maio de 1864, o soberano anunciou o casamento das princesas, sem, no entanto, citar nomes de pretendentes. Porém, os dois candidatos escolhidos pelo imperador, seu sobrinho, o príncipe Pedro de Orleans, e o príncipe Filipe da Bélgica, conde de Flandres, recusaram a proposta de consórcio, levando o monarca a optar pelos príncipes Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha e Gastão de Orleans, o conde de. Inicialmente, pensava-se em destinar Luís Augusto à princesa imperial e Gastão à dona Leopoldina, mas Dom Pedro II recusou-se a dar andamento às negociações antes de ouvir a opinião das filhas sobre os pretendentes. Em 2 de setembro de 1864, os príncipes desembarcaram no Rio de Janeiro. Nos dias que se seguiram, os planejamentos iniciais inverteram-se, conforme registrou Dona Isabel. Abre aspas. Papai desejava essa viagem tendo em mira nossos casamentos. Pensava no Conde de para minha irmã e no Duque de Saxe para mim. Deus e os nossos corações decidiram diferentemente, e a 15 de outubro tinha eu a felicidade de desposar o Conde de. Fecha aspas. A união de Leopoldina e Luís Augusto foi acertada através de uma convenção matrimonial celebrada entre o imperador do Brasil e Ernesto II de Saxe-Coburgo-Gotha. O contrato previa em seus artigos 3º, 4º e 5º que, enquanto Dom Pedro II não considerasse assegurada a sucessão da princesa Isabel, o casal deveria, entre outras coisas,
residir parte do ano no Brasil e ter seus filhos em território brasileiro. Finalmente, em 15 de dezembro de 1864, Dona Leopoldina desposou o Duque de Saxe, segundo filho do príncipe Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha e da princesa Clementina de Orleans. O casal recebeu uma dotação de 300 contos de réis para a aquisição de uma residência no Rio de Janeiro, da qual eles e seus descendentes teriam o usufruto, mas que permaneceria como patrimônio nacional. O imóvel escolhido foi um palacete vizinho ao Palácio de São Cristóvão, adquirido em junho de 1865 e batizado como Palácio Leopoldina. 10 meses após sofrer a perda do seu primeiro bebê, Dona Leopoldina deu à luz, em 19 de março de 1866, aquele que viria a ser o neto preferido de Dom Pedro II, o príncipe Dom Pedro Augusto. A partir de então, a princesa passou a viver entre o Brasil e a Europa, sempre retornando à terra natal para o nascimento de seus filhos. Assim foi com Dom Augusto Leopoldo e Dom José Fernando, nascidos em 1867 e 1869, respectivamente. Quando descobriu-se grávida do quarto filho, ela e o marido decidiram que não voltariam ao Brasil e, em 15 de setembro de 1870, o príncipe Luís Gastão nasceu no castelo de Emmental. No início de 1871, Dona Leopoldina apresentou os primeiros sintomas da doença que a mataria. Os problemas gastrointestinais e a febre, contudo, não foram associadas à ingestão de água contaminada que assolava Viena. Na segunda semana, porém, a princesa atingiu um estado de prostração preocupante. A febre contínua, as manchas na pele, eram sintomas clássicos de febre tifoide, que surgiram na quarta semana. O quadro evoluiu rapidamente e Dona Leopoldina passou a sofrer delírios e convulsões, situação presenciada pela princesa Isabel e o Conde de. A princesa sucumbiria à doença na tarde de 7 de fevereiro de 1871, aos 23 anos de idade. Clementina de Orleans descreveu a agonia da nora em carta enviada à princesa de Joinville. Abre aspas, que a vontade de Deus seja feita, minha boa Chica, mas o golpe é duro e nós estamos bem felizes. O estado do meu pobre Guste me corta o coração, soluça a cada instante, não come nem dorme. E é uma terrível mudança. Ela o amava tanto e eram tão perfeitamente felizes juntos. Ver tanta felicidade destruída aos 24 anos é horrível. E estas pobres crianças, fecha aspas. Em homenagem à princesa, o imperador Francisco José I da Áustria decretou luto oficial de 30 dias. Após as solenes exéquias celebradas, seu corpo foi traslado para Coburgo, onde representantes das casas reais da Europa assistiram ao seu sepultamento. Seu corpo repousa na cripta de St. Augustiker, ao lado dos túmulos de seu marido e filhos. Todos os anos, até 1922, celebram-se em Viena missas em sua memória. Princesa do Brasil desde seu nascimento, Dona Leopoldina renunciou aos seus títulos ao casar-se com o príncipe Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, assumindo então os títulos de princesa de Saxe-Coburgo-Gotha e duquesa de Saxe. A princesa também foi a segunda na linha de sucessão ao trono do Império do Brasil, mesmo após o casamento de sua irmã mais velha, a princesa Isabel, devido às dificuldades dessa em gerar herdeiros. Após sua morte prematura, seus 2 filhos mais velhos foram reconhecidos como príncipes brasileiros e herdeiros presuntivos da coroa, até que Dona Isabel tivesse seu primeiro filho.
A partir daí, originou-se o chamado ramo de Saxe-Coburgo e Bragança da família imperial brasileira. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta nos comentários, aguardo você por lá. Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.